Olá pessoal, bom dia. Passando aqui para a gente bater um papo rápido, conversa sobre o que está acontecendo hoje no Brasil. Porque em algum ponto pretérito foi feita uma opção por parte razoável da população brasileira pelo ódio, pelo rancor, em nome de Deus, família, pátria, uma, uma corrente política fez uma opção pela mentira, produzindo as chamadas fake news, que vem devastando parte das famílias brasileiras. A coisa atingiu um ponto que famílias não conseguem sentar à mesa por divergências políticas. Quando as divergências políticas devem existir, mas não deve passar de divergências. São pontos de vistas diferentes sobre as coisas que acontecem. As pessoas podem, devem discordar sobre o que, na opinião delas, está completamente errado. Mas uma coisa é a discordância, outra coisa é a intolerância. Porque nós não estamos mais no campo da discordância pura e simples. Hoje nós estamos no campo da, na maioria dos casos, claro, existem ainda as exceções, e que bom que elas existem, mas nós estamos no campo da intolerância. E são intolerâncias distintas. Hoje não se pode falar muita coisa que alguém já vai dizer isso é coisa de esquerda ou isso é coisa de direita, que o valha, por conta de uma polarização cuidadosamente fomentada e espalhada, principalmente com as redes sociais. Porque as redes sociais elas têm um campo vasto. E tem um grande problema. Pessoas criam perfis falsos porque são covardes o suficiente para não aparecer como são e expor suas opiniões sobre qualquer tipo de assunto que seja. Então hoje nós temos algo assim do tipo, você não gosta do governo atual. E daí? É o governo. Mas você tem todo o direito de não gostar. Agora, uma coisa é não gostar e outra coisa é argumentar por que não gosta. O Brasil, que é um grande país, tem passado por grandes transformações nos últimos anos, mas as pessoas teimam em culpar um governo por as mazelas de 1.500 anos. O Brasil tem mais de 1.500 anos. O governo atual, que representa um partido político, PT, tem 20 anos governando o Brasil. E os outros anos? Quem governou? Quem foram os presidentes que antecederam o governo PT? O que foi que conseguiram fazer pelo país, que é o que interessa, pelo povo? Mas é o povo, o povo, o povo. Porque a maioria dos políticos hoje fazem para o povo deles. É, tem isso também. Era o povo deles, né? Pro povão mesmo, aí a coisa já fica complicada. Como é difícil tirar do Congresso Nacional qualquer coisa que venha
ajudar quem realmente precisa. É impressionante a guerra que o Congresso faz contra todo programa de governo que beneficie a maior parte da população. Talvez seja porque filosofia é só filosofia. O filósofo grego, não é? Que a forma de governar correta é aquela em que as riquezas do país são distribuídas pelo povo. Mas transformaram isso e dividem hoje a riqueza do país por uma parcela mínima da população. Basta você fazer uma conta besta, simples, tola, de um salário, o maior salário do país, de um servidor público, nós estamos falando de servidor público. E aí você inclui o judiciário, o legislativo e o executivo. Pega-se o maior salário e pega o menor salário, que é o salário mínimo. Você divide e você vê quão distante é a realidade do país. E eles ainda acham que ganham pouco para o que produzem. E aqui para nós, um congresso que trabalha de terça a quinta, uma parte deles nem se dá o trabalho de ir a Brasília, acessa as sessões online, né? Muitas vezes, às vezes até numa festa, no iate, no spa, no hotel, torrando dinheiro público. Mas quando é a hora de votar, qualquer coisa em benefício do povo, aí a coisa fica difícil. Recentemente nós tivemos aí a votação para isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, uma tabela que estava desatualizada há 15 anos. E como foi difícil para o Congresso aprovar isso. Agora está em pauta uma outra PEC. Essa tem a ver com o trabalho, chamada, né, a PEC que muda as horas trabalhadas no país, que hoje o trabalhador ele só tem um dia de folga. Mas o Congresso está aí numa sanha terrível, porque isso não pode ser feito sem compensação para o setor empresarial. Mas qual é o setor empresarial que ainda merece isenção ou compensação nos dias de hoje? Vejam os setores que têm isenção. Eles não falam isso, eles não dizem isso, eles não passam para você. E a grande mídia, que vive a serviço de grandes grupos empresariais, muito menos. Mas se você for somar o que existe de isenção para o setor produtivo do Brasil e o que, por exemplo, a Bolsa Família, você vai ver a diferença estúpida. E o Bolsa Família, que tão criticado, não é nada mais, nada menos do que uma distribuição de renda que hoje é espelho para vários países do mundo. Mas isso também não se diz. É impressionante como o brasileiro gosta de falar mal do país dele. É impressionante. Como o brasileiro não dá nenhum valor ao país em que ele vive. Se ele procurasse saber as mazelas que existem em outros países, porque todos eles têm, aí eles iriam ver quão diferente é o país que eles vivem. É preciso amar mais o Brasil, é preciso se orientar com relação às fontes de informações que a gente tem. Porque a grande mídia, quando ela dá uma informação, ela dá uma informação baseada no lucro de quem paga a ela. E não de você, pobre, que está na fila de um supermercado atrás de comprar as coisas.
e a mazela que o agro é top, não. Não é essa coisa que você imagina também não. O subsídio que o agro tem não é pequeno não, é estúpido. O problema é que eles estão vendendo para fora em dólar e quer vender em dólar também para o Brasil. Vamos ficando por aqui para não se estender muito, mas é apenas um ponto de reflexão para nós, né? E para você que está chegou até aqui vendo esse vídeo, aproveita, dá um like aí, se inscreve no canal, ajuda para ver se a gente chega a mais pessoas, né? Para melhorar o nível de informação que nós temos hoje.